Vou dar início aqui, pessoal. Nós esperamos os 5 minutinhos aqui, o pessoal vai entrando, vai pegando no caminho, tá? Queria dar bom dia a todos, agradecer mais uma vez aqui, uma vez por mês a gente se encontra aqui, a gente fala de tecnologia, né? Convidam as pessoas, né, para participar com a gente aqui, né? Uns parceiros, distribuidores, fabricantes, né? E hoje a gente tem aqui a grata presença do Lincoln. O Lincoln é um especialista de soluções de data center lá na Dell. Tá? A Dell é um grande parceiro nosso aqui e acompanha as nossas estruturas, oferecendo tecnologia para que a gente possa levar inovação, né? Tecnologia, né? E principalmente a digitalização e facilitar o dia a dia dos nossos amigos aí, administradores de TI, gerentes, CIOs, etc. Tá? Para quem ainda não conhece a gente, né, nós somos a General IT. Tá? A General IT é uma empresa especialista em soluções de infraestrutura de data center. Tá? Ela nasceu, né, com o DNA de construção de data centers, né, com as paredes, o piso elevado, o forro estruturado, ar-condicionado de precisão, grupo gerador, né, aquelas estruturas que são necessárias para sustentar operações de missão crítica de muitos clientes espalhados aí pelo Brasil. Tá? A gente tem projetos do Iapoca ao Chuí, né? Em todos os estados do Brasil a gente tem a felicidade de dizer que a gente tem alguma coisa, algum projeto realizado dentro dessas estruturas, né? E o que nós fazemos dentro dessas estruturas, né? Como eu disse no começo, né? Infraestrutura de tecnologia do fim a fim, né? O projeto e a construção dos data centers, né? Colaboração de RP, as paredes, o piso elevado, o forro, o projeto, todo o projeto elétrico, projeto de iluminação, os quadros, o sistema de climatização, o cabimento estruturado de dentro do data center, né? Quanto TP, quanto fibra ótica, e também para fora dos data centers, tá? Com o usuário que precisa fazer uma conexão UTP, a instalação de um access point, um cabeamento para estrutura de TI como um todo. Tá? Também controle de vídeo e imagem, né? O surveillance, o CFTV, controles de acesso, tanto para data center ou para fora do data center, monitoramento de ambiente físico, que a gente gosta de chamar, que é aquele temperatura e umidade famoso, né? Detecção e combate a incêndio com o Novec da 3M, implementação de porta-fogo, né? A implementação da infraestrutura de TI bruta como um todo, né? Além disso, né, a gente também consegue entregar para os nossos clientes, vendendo ou locando, né, desktops, notebooks, headsets, deskphones, servidores, storage, switches, firewalls, geradores, no-breaks e mini data centers. Ele pode ser você comprando isso, adquirindo para ser seu, ou através de uma locação, que é o tema aqui da nossa conversa. Entreguei tudo, ou loquei tudo, ou cheguei na casa daquele cliente, aquele cliente tem lá um ambiente legado, né, multifabricantes, nem sempre tem, né, só servidores Dell, ou só servidores Lenovo, ou só ambiente Cisco de rede, ele tem lá diversos fabricantes, não tem um ambiente homogêneo, não tem uma relação tão estreita com o fabricante para manter esses ambientes de TI funcionando com SLA, com troca de peças, a gente consegue entregar isso para esses clientes. Tá? A grande parte dos fabricantes aqui com a gente, a Dell, mas também a HP, a Lenovo, a Cisco, a Fortinet, tá? Fazer suporte também para soluções de software como Microsoft, VMware, a Vim, a Poly, não importa ali, né, o que você tenha de infraestrutura, Red Hat, CentOS, né, a gente consegue suportar, fazer gestão de backup com ArcServe, por exemplo, com Commvault, com Vim, né, fazer monitoramento desses ambientes. Vocês vão ver um pouquinho aqui que ele faz parte do nosso Edge Computing, tá? Do nosso Edge na Box, né? A fazer alocação de profissionais, tanto para outsourcing full de infraestrutura de TI, ou também para suportar só simplesmente um helpdesk, ou um DevSec, ou um DevOps, qualquer coisa do tipo, que tenha integração com o ambiente de TI, eu consigo alocar esses profissionais
aí para vocês, tá? Eu acabei não me apresentando aqui no começo, acabamos falando bastante aqui da empresa, mas eu sou o Bruno Resto, sou responsável por integração de soluções e sustentação desses ambientes, tá? Então, tudo que a gente olha para o as a Service está dentro aqui da minha caixinha, eu acabo olhando tanto a pré-venda quanto o pós-venda. Tá? Além da infraestrutura, né, dos devices, a gente também consegue entregar para vocês como serviço ou como compra, telefonia IP e colaboração, né? O chamado colaboração, tanto pode ser Microsoft, pode ser Zoom e pode ser Cisco WebEx. Servidores, storage suites, Wi-Fi, a parte de cybersecurity, e aqui nós estamos incluindo um profissional especialista em cybersecurity, voltado também para o juridiquês e LGPD. Tá? Então, se vocês tiverem alguma demanda de LGPD, fazer aquela interface entre o jurídico e o departamento de segurança das companhias de vocês, a gente também consegue ajudar. A gente tem internamente aqui especialistas das duas pontas, tá? Tanto o advogado que olha para o jurídico, quanto o nosso engenheiro de cybersecurity para ajudar esses clientes, tá? Os nossos principais parceiros, né? Esses principais parceiros, eles estão aí em 99% dos projetos que a gente entrega, tá? A Vertiv está com a gente hoje aqui também com o Smart Cabinet, né? Mas é um grande parceiro na entrega de soluções de energia, dos data centers modulares, das soluções de refrigeração, na Acervo com detecção em combate a incêndio, com Novec, a Stu também com ar-condicionado de precisão, a Furukawa com conectividade, a Cisco, a Fortinet, a Huawei, a Poly, a Microsoft, a Vim, a Dell, a HP, a Mega Telecom e a VM, que completam aí as nossas infraestruturas e nos ajudam a entregar a tecnologia para os clientes. Não tenho necessidade de construir data center, não tenho necessidade de comprar nenhum tipo de equipamento, não quero alugar nada, mas eu preciso consumir serviço, né? Então, a gente também tem uma equipe aqui especializada nos grandes fabricantes dos principais desenvolvedores de software, né, como a Microsoft, a VMware, a Citrix, a Vim, a Commvault, tá? Damos suporte para vocês também na grande maioria dos Linux, né, tanto Red Hat, CentOS, SUSE, a administração dos ambientes de rede, tanto Fortinet como a Cisco, Dell, Aruba, tá? Telefonia IP, tanto na nuvem com um produto nosso, mas também toda a estrutura de colaboração Cisco nós conseguimos suportar também, tá? Estou com um problema, preciso abrir um chamado, vocês conseguem contar com a nossa ajuda para resolver esse problema num chamado avulso, mas também em contrato de monitoração e sustentação desses ambientes. Movimentação de equipe de TI, estou num prédio que está grande demais para mim hoje, dentro da nossa realidade está sendo bem comum, eu preciso mudar para uma estrutura um pouco menor, né? A gente conta aqui com especialistas de hardware e transporte específico para ativos de tecnologia, tá? Para fazer esse transporte com com equipe especializada e com escolta armada, tá? Dependendo ali da característica desse cliente. E eu preciso fazer uma reestruturação, né? Um refresh ou uma análise daquele meu ambiente de rede, principalmente ambientes Wi-Fi, e preciso fazer aquele site survey, medir o sinal, medir onde eu tenho um conflito ali de sinal de wireless, preciso deixar meu site com wireless 100%, a gente consegue também entregar para vocês não só esse site survey, mas também toda a parte de infraestrutura para fazer essa repaginação de wireless, também o equipamento e a gestão desses ambientes. Tá? Aqui um pouco dos nossos clientes, né? A gente tem bastante segmento aqui, né? Desde lá do comecinho da nossa história com construção de data center com a DCS, até hoje aqui como General IT, entregando infraestrutura completa para os nossos clientes, né? Nós temos aqui grandes clientes, por exemplo, a JBS, a Electrolux, a Grupo Protege, né? A Vigor, né? A gente tem bastante case em fábrica de celulose, por exemplo, a Eldorado, a International Paper, né? A Celulose Rio Grandense, tá? A tecnologia aqui que fornece e suporta o OnStar da GM para General Motors, para Chevrolet, né? A IRT, a gestão do Rodoanel, aqui da parte que vai para o litoral, aqui da cidade de São Paulo, a SPMar, tá? Esses são um poucos dos nossos clientes. Eu estou fazendo assim um briefing aqui, vou deixar um espaço grande para o Lincoln falar de tecnologia, né? Falar de armazenamento hiperconvergente com a Dell, mas eu quero falar
principalmente do que é o nosso bate-papo aqui, falar do conceito de Edge Computing, né? A gente vem, durante alguns anos, né? Eu estou há quase 20 anos falando de tecnologia, já passei pelo data center, passei pelo CPD, passei pela minha sala técnica. Hoje nós estamos falando de public cloud, nós estamos falando de hybrid cloud, nós estamos falando de private cloud, e agora nós estamos falando, vamos falar de edge cloud, depois nós estamos falando, vamos falar de fog cloud, né? Tem diversos nomes, né? Diversos tipos de infraestruturas de processamento, armazenamento e comunicação, tá? Nesse mundo bem grande aí de tecnologia, né? Mas o que basicamente é o Edge Cloud, né? Eu gosto de falar, de deixar a coisa um pouco mais simples. O Edge Cloud é aquela nossa salinha, né? Que principalmente aqui no Brasil ela é bem famosa, a nossa sala do TI, né? Que tem lá o nosso rack, que tem os nossos servidores, que tem o nosso storage, a nossa estrutura de backup, e que tenha lá nossas máquinas virtuais, as máquinas físicas que respondem para aquele mundo físico, né? Onde eu transporto e entrego para o meu cliente, né? Quando eu digo meu cliente, aquele usuário final de TI, a comunicação muito rápida, né? Onde ele não depende de um link de internet, não depende de um SD-WAN, não depende de nada de dentro da nossa casa para fora, né? Então esse é o conceito de Edge Cloud, né? A gente viu uma jornada bem grande, né, de muitas companhias saindo da estrutura local de data center e colocando bastante aplicação na nuvem, né? A gente ainda vê, entende que esse conceito ele é um conceito longínquo aí que vai perpetuar por muitos anos, mas a gente também vê clientes que foram para a nuvem e precisam voltar porque se arrependeram para a nuvem. O próximo slide vai mostrar, né? E aplicações que estão nascendo que necessitam de ter o nosso processamento aí do nosso ladinho, né? Onde eu consiga dar um throughput de 10 GB. Quando eu falo de uma indústria que precisa ligar um robô numa fibra ótica, por exemplo, né? E ele precisa buscar informação no meu sistema muito rápido, né? Eu não posso depender do link de internet para deixar isso fora de casa e deixar o robô lá esperando. Por exemplo, eu tive um problema de link, tive uma latência, ou o meu link caiu, ou o meu HA não virou, né? Eu não posso deixar, né, ou grandes estruturas que dependem de processamento muito rápido, dependendo de fatores externos, né? Então, por isso a gente traz aqui o conceito de cloud, né? Olhando para o mundo mais tecnológico, tirando aqui o 5G, que a gente ainda vem caminhando aqui no Brasil, mas já está uma realidade muito próxima, né? Quais são, né, os principais consumidores de Edge Cloud hoje no mundo, né? Aquelas estruturas que necessitam de realidade virtual. Não existe realidade virtual sem processamento, né? Sem uma baixa latência de rede. Não existe a robotização colaborativa, né? Onde o robô não trabalha lá sozinho. Hoje a gente vê muito em montadora, por exemplo, tem ali na robotização auxiliar, né? Mas onde o robô precisa trabalhar do lado do fator humano ali, tomando decisões ou seguindo instruções em real time, né? Dadas por aquele ser humano que está fazendo a operação de uma linha de produção, de desenvolvimento de um produto, seja de como for, né? Dentro da realidade virtual ainda, a gente pode colocar realidade aumentada, né? Ou, por exemplo, qualquer outro tipo de aplicação que necessita de uma rápida resposta de vídeo, né? De talvez consumo de GPU muito rápido ali para ter essas respostas, né? Robotização auxiliar, né? Que são aqueles trajes, né? Que vão auxiliar o fator humano, né? Naquelas trabalhos de repetitivo, né? Um robô que são acoplados àquelas pessoas, estão conectadas na rede e precisam de resposta muito rápida para análise daquele comportamento daquele ser humano, né? E dar resposta muito rápida para um melhor trabalho ali, trazendo para o lado humano, esquecendo um pouco do trabalho de tecnologia, tá? Durante a pandemia, a gente vem falando de déficit econômico e um crescimento do agro muito grande, né? E a gente começa a perceber, já temos alguns projetos em andamento, né? Para Edge Computing dentro do serviço do agronegócio, da pecuária, ligada ao IoT, né? Com transporte de imagens, com automatização dos equipamentos do agro, né, para ativação de sensores e trocas de informação, ou até mesmo a concentração de informação numa fazenda, por exemplo, que a gente está fazendo um trabalho lá em Ananindeua, no Pará,
né? Onde o Edge Computing se aplica o coletor está ligado a um satélite, esse satélite local ali está fazendo o transporte dessas informações por um servidor para um storage, né? E de tempos em tempos esse storage conecta num link 4G e manda informação para a sede do nosso cliente. Tá? Então a gente vê ali mais uma aplicação para Edge Computing, né? Além do que, né, da grande realidade do mercado SMB do Brasil, que precisa ter, né, ou tem uma salinha de data center ali, né, que muitas vezes tem lá 2, 3 metros quadrados, que tem 2 racks, aquele rackzinho de cable, com firewall, com servidor, com servidor de arquivo, com AD, né, não tem lá grandes data centers, tá? Não está no colocation, não está na nuvem pública, o Edge aqui, né, o nosso Edge na Box vai servir muito bem para esses ambientes, tá? E no futuro mais próximo aqui, quando a gente tiver a expansão do 5G no Brasil, onde começarem a surgir novas aplicações que necessitem de ter uma hospedagem de dados mais próxima, que o nosso aplicativo que a gente vai estar no trânsito, fazendo acompanhamento do trânsito em tempo real, talvez, né, de acompanhar as nossas linhas de ônibus em tempo real, metrô, farol, se vai chover e os nossos governantes a se prepararem para suportar nossas estruturas ali para talvez um alagamento, só que viajando um pouco, mas é de fato isso, né? A gente não sabe, né, o que eles vão inventar da nossa nova era de 5G, e a gente tem certeza que isso também vai consumir muitas unidades de edge computing. Tá? Além disso tudo, né, de vislumbrar qual é o futuro do Edge, né, quais são as aplicações do Edge, a gente traz um pouquinho aqui para o nosso dia a dia, né, para aquele cliente que tem aquela sala de TI, que tem aquele data center, que não está na nuvem ou quer sair da nuvem, né, a gente tem visto vários clientes, né, a gente vem ajudando vários clientes que foram para a nuvem e se arrependeram, né. Ontem nós tivemos uma visita num hospital aqui, numa cidade próxima aqui de São Paulo, que o cliente tem uma estrutura de servidor, inclusive ele é uma estrutura de servidor Dell com M1000 lá de Blade, fala, cara, eu já tenho essa estrutura faz 10 anos, ele está sem garantia, a minha salinha de data center aqui, ela não tem mais um suporte, ela não tem um ar-condicionado adequado, ela não tem uma estrutura de TI adequada para sustentar a nossa operação de TI, né? E falando de hospital, nós estamos falando de vida, né? Nós apresentamos o Edge Computing para ele, ele falou, cara, isso aqui cairia como uma luva, né? Uma luva, desculpem, aqui para minha estrutura, né? Já falei um pouquinho daquele cliente que foi para a nuvem pública, né? Teve uma variação de dólar, talvez não fez um aprovisionamento de budget ali tão seguro para aquilo, ou está consumindo nuvem demais e entende que fazer o rollback daquela migração para a nuvem faz muito sentido e trazer isso para dentro de casa de novo, provisionar um investimento para 5, para 10 anos, como a gente sempre fez no mercado tradicional de TI antes da nuvem, né? Ou aquele cliente também, aquela estrutura que cresce muito rápido, né? Hoje, eu tenho um cliente de varejo, por exemplo, que ele precisa abrir lojas, né? E precisa colocar a estrutura de loja administrativa em cada uma das capitais do país, por exemplo, né? E o que eu preciso pensar para transformar essa estrutura dentro desse ecossistema, né? Como eu levanto muito rápido uma estrutura de TI para ou voltar da nuvem ou fazer uma migração do ambiente legado sem muito trauma ou para fazer uma expansão desse meu negócio de uma forma mais tranquila, né? Eu preciso olhar para servidor, eu preciso olhar para storage, eu preciso olhar para switch, eu preciso olhar para backup, né? Eu preciso comprar minhas licenças, eu preciso comprar um rack, eu preciso comprar um no-break, eu preciso comprar as PDUs que podem ser anexadas a esse no-break, eu preciso colocar ali nos meus monitoramentos, né? Tanto dos meus aplicativos que vão estar suportados por esse data center, né? Por essa sala técnica, por esse edge cloud, né? Mas eu preciso saber como é que está a umidade daquele ambiente, como é que se ele tem um ar-condicionado, talvez um ar-condicionado de conforto, e aquele ar-condicionado condensa e cai água dentro do meu data center, né? Eu não tenho um ar-condicionado de precisão, eu preciso colocar um detector de fumaça, eu preciso colocar uma câmera de vídeo ali para suportar aquele ambiente e visualizar aquele ambiente em tempo real. Então, eu preciso me preocupar com todos esses sensores, além, né, de manter aquele ambiente refrigerado.
né? E não é só isso, né? Não é só comprar, né? Eu preciso pedir o dinheiro para comprar aquilo, eu preciso fazer uma série de análises, né, de design daquele projeto com vários fornecedores, às vezes, eu trabalho para me venda de hardware, outro para venda de networking, outro para venda de serviço, outro para compra de licença, então fazer aquele catado, né, e muitas vezes para o cliente final que tem uma estrutura de TI pequena, aquele administrador de rede que às vezes é só mais ele, mais o cara do suporte, né, entender tudo aquilo, falar com várias pessoas, às vezes é muito complexo e a gente vem aqui com o Ednabox para resolver isso. Né? Fazer a gestão e adequação daquele espaço que vai suportar aqueles equipamentos. Né? Eu não posso colocar aqueles equipamentos em qualquer lugar. Né? Eu preciso ativar, instalar tudo, às vezes fazer uma migração, planejar toda e validar aquele ambiente para deixar ele online, né? Para criar, às vezes não só migrando, mas né, construir, instalar tudo do zero para chamar aquele meu amigo da aplicação e ele ir lá fazer a implementação do ambiente. Tá? E o que a gente quer entregar para vocês dentro da estrutura de Edge na Box? Tudo completinho dentro de um único rack. Tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui um vídeo do YouTube, né? Ele é mais bonito, ele vai ficar mais entendível. Qual é o conceito do Smart Cabinet da Vertiv, tá? Para resolver todos esses problemas de infraestrutura física que eu tenho para entrar com um rack de servidores dentro desse data center, tá? Deixa ele abrir aqui, vou colocar em full screen. Você está vendo o vídeo aí, Lincoln, ou ainda não? Não, o vídeo não. Tá bom, então eu vou parar o compartilhamento e vou começar ele novamente, tá? Aí eu vou compartilhar a tela inteira, eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor, com certeza. Acho que agora estão vendo o hack, certo? E agora vamos começar a ver o vídeo. Estão vendo? Sim. Então, esse é o Smart Cabinet da Vertiv, né? Obviamente, ele sozinho, ele pode resolver algum problema, né? Mas, naturalmente, a gente precisa rechear esse cara, né? Para que ele possa fazer, de fato, o papel
para que ele foi construído. Então, ele já tem embutido nele o ar-condicionado, ele já tem embutido nele o UPS, ele já consegue fazer a refrigeração dele automática, ele já tem todos os sensores, a gente já consegue fazer uma gestão muito bacana de um ambiente de cloud da nossa sala de TI, né, para aqueles ambientes um pouco menores que requerem menos espaço. Tá? Dentro dessa estrutura, esse rack sozinho, ele suporta ali, se eu não me engano, 28 usos, então a gente consegue colocar bastante coisa, e daqui a pouquinho o Lincoln vai falar de estrutura hiperconvergente, né, que entra muito bem aqui, e essa é a composição da nossa estrutura de Edge na box para esses clientes. Tá? Então, nós já resolvemos os no-breaks, já resolvemos as nossas PDUs, né? Nós já resolvemos aqui com o Smart Cabin a climatização, todos os nossos sensores, agora a gente precisa adicionar, de fato, os nossos poderes de processamento. Né? Então, eu coloco aqui dentro, né, uma estrutura hiperconvergente da Dell, que é o VxRail, né? 2 nós aqui para a gente ter alta disponibilidade desse ambiente, né? Quando a gente fala de processamento e armazenamento, né? Eu adiciono aqui também 2 switches, né? Para fazer ligação com o nosso core de rede de 10 GB dentro desse pacote, aqui dentro desse rack, tá? Eu adiciono aqui também toda a estrutura de licenciamento VMware para a gente criar aqui a nossa vSAN. Adiciono também um pack de licenças de Windows Server 2019 para até a criação de 25 VMs totalmente licenciadas, tá? Eu tenho a minha estrutura de backup, aqui está a tape, mas isso é legal, né? Que a gente vai excluir a tape dessa estrutura, nós vamos adicionar o VIM aqui para fazer um backup em disco e depois um transbordo desse backup em disco, né? Manter aquela nossa área quente, aquele backup e restore de dia a dia, e aquilo que eu não preciso restaurar com tanta frequência, a gente joga isso para uma nuvem Oracle, e você já pode também contar com Blob Oracle lá, por exemplo, e a gente não precisa se prender a Oracle aqui também, né? Eu não tenho contrato com a Oracle, eu tenho contrato com a AWS, eu tenho contrato com a Microsoft, tá? A gente consegue utilizar, né, armazenamento da AWS, consegue utilizar armazenamento da Microsoft também para fazer aquela retenção daquele backup de maior time para isso, tá? Além disso tudo, né, de ter composição completa para hardware e software, a gente adiciona todo o serviço para fazer o suporte à sustentação desse ambiente, tá? Que legal, Bruno, eu entendi que o Edge faz muito sentido para o meu ambiente, mas eu preciso ter certeza, né? Nós vamos até vocês, né? Nós fazemos uma validação daquele ambiente, a gente cria uma proposta de serviços, né? Se precisar customizar a sua plataforma Edge, né? Por exemplo, eu já tenho um serviço aqui de backup e ArcServe, eu não quero usar o Vim. Tudo bem, a gente faz a integração e aproveita as suas licenças ArcServe para dentro dessa estrutura, assim como qualquer outro serviço de backup, né? Eu tenho um switch específico aqui que eu preciso não colocar saída de fibra ótica, por exemplo, eu preciso colocar o TP, mas ele precisa falar com alguma coisa. Esse ambiente, ele é totalmente customizado. Tá? Isso aqui é um exemplo de arquitetura para vocês entenderem o conceito, o que a gente enxerga. Se começarmos do zero é o melhor cenário, mas a gente pode adaptar esse ambiente para cada um dos cenários. Tá? Para essas 25 VMs, né, já vai incluído o serviço de implementação dessas 25 VMs, eu já consigo migrar até 4 teras. Tá? Eu já faço um suporte e sustentação disso para vocês, monitorado por 3 anos. Tá? Então, você tem um problema na VMware, você vai ligar aqui, você vai abrir o chamado e nossos especialistas vão suportar você. Né? Eu tenho um problema com o meu... eu quero monitorar uma aplicação que está rodando dentro desse Edge Cloud, nós vamos sentar com o seu time de aplicação, vamos entender quais são os serviços que a gente precisa colocar, preciso monitorar meus links de internet que chegam nesse ambiente Edge, eu consigo monitorar tudo isso para vocês dentro de um contrato aí de 3, 5 anos. Tá? Eu consigo fazer toda a adequação elétrica para suportar o Edge Cloud. Tá? Se você não tem lá, por exemplo, um espaço onde já tem uma tomada, já tem um quadro elétrico, já tem uma estrutura, para a gente só simplesmente pegar ali a nossa PDU, né, e espetar na tomada para suportar esse ambiente e começar a fazer as instalações. Tá? E, de novo, né, a sustentação e a gestão desse backup para vocês por 3 anos. Tá? Eu vou passar aqui agora a minha apresentação para o Lincoln,
tá? Ele vai se aprofundar mais, né, no que é o portfólio de servidores de conceito de data center para estruturas edge, e vou deixar essas nossas 25 minutos finais aí, todo para ele fazer a apresentação do seu conteúdo. Lincoln, eu estou parando minha apresentação aqui, fica à vontade, Maravilha. agora o show é seu. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá me escutando bem? Estou te escutando perfeitamente. A minha tela aí está conseguindo ser compartilhada, a Perfeito. apresentação. Só enquanto isso, pessoal, enquanto o Lincoln faz a apresentação dele, eu estou aqui com a minha telinha de bate-papo e as dúvidas. Se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, me mandem aqui. Eu faço um break com o Lincoln aqui e a gente vai tirando as dúvidas aqui em tempo real, para que a gente deixe essa apresentação aqui também mais interativa, tá? Se o Q&A está aberto, tá? O bate-papo também está aberto, fiquem à vontade para chamar. Lincoln, é com você aí. Valeu, obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Vou fazer essa apresentação rapidamente. Aqui é uma apresentação que normalmente a gente fala de 1 hora e 30. Então, caso vocês tenham dúvidas, a gente pode voltar a conversar em mais detalhes. Eu sou Lincoln Silva, eu trabalho aqui, sou especialista de produtos na Dell Computadores. E hoje a gente vai falar um pouco de hiperconvergência, especificamente da nossa oferta aí em conjunto do Edge na Box, o VxRail. Bom, a gente não pode falar de hiperconvergência sem tratar dos ambientes tradicionais de TI, né? A gente conversou bastante, a gente comentou bastante aí sobre essas novas arquiteturas de clouds híbridas, clouds privadas, e a gente esbarra bastante aí nas arquiteturas tradicionais de TI, né? Então, a gente tem toda a parte de provisionamento e o deploy dessa infraestrutura, e após isso, toda a parte de manutenção, atualização desses ambientes, e responder a todos os novos eventos, workloads, essas demandas, né? Sustentar todo esse ambiente. Então, esse é um grande desafio das arquiteturas tradicionais de TI. Então, a hiperconvergência é uma estrutura onde ela engloba vários componentes de data center, fazendo assim onde você tenha muito mais agilidade em provisionamento, crescimento e principalmente na parte de administração. Então, a hiperconvergência ajuda na adoção de uma nova tecnologia. Então, a gente é muito mais rápido, são vários itens aqui que facilitam a vida, né? A parte de agilidade, a simplicidade, o menor custo, e a Dell EMC fornecem vários componentes de alta tecnologia para facilitar e agregar valores e funcionalidades nesses ambientes, né? Então, na parte de hiperconvergência, a gente trabalha com a nossa arquitetura de servidores, todo mundo já conhece bastante, a gente é líder mundial nessas soluções. A parte de soluções Flash, a parte de Data Protection, integração com as soluções da VMware. Então, a Dell é líder em soluções nessas arquiteturas de hiperconvergência. Então, qual que é a ideia aqui? Facilitar a vida dos administradores de TI, fazendo onde você tenha muito mais facilidade na expansão, administração, e você realmente foque no negócio, né? A ideia é que você tenha tempo e realmente não fique parado em atualizações, upgrades, então você tenha muito mais facilidade nessa parte de proteção. Então, todo esse conjunto dessa oferta vai fazer com que você volte ao negócio. Então, o que é o VxRail, né? O VxRail é o nosso appliance de hiperconvergência totalmente integrado, onde a gente tem a parte de processamento, memória e armazenamento baseado em software, né? Testado e desenvolvido em conjunto com a VMware. A Dell Technologies é uma empresa onde abaixo dela tem a Dell EMC e a VMware. Então, existe uma sinergia muito forte entre os dois fabricantes, fazendo que a gente tenha uma alta integração de hardware e software, fazendo mais com menos. Então, a gente tem um grande poder de virtualização, essa parte de software, de storage definido por software, uma grande performance, fazendo onde você tem um único componente nesse appliance, toda essa tecnologia. O VxRail e a hiperconvergência, ela já é uma realidade nos data centers hoje em dia. A gente já tem diversos casos aí de sucesso em clientes.
Atualmente, a Dell é líder, né? Como já comentei, aqui na América Latina, a gente detém um share de 70% desse mercado. A gente já tem mais de 12.400 clientes, uma receita de 6 bilhões, um crescimento de 18% e mais de 160 mil nodes de VxWave. Eu vou comentar aqui para vocês, a gente tem vários modelos para várias arquiteturas e vários workloads. Então, existe uma análise, é verificado qual a demanda que os clientes precisam e é feito um desenho baseado nessa arquitetura, né? Existe, igual já foi comentado aqui, bastante, nós temos nodes específicos aqui para aplicações específicas como VDI, análise de vídeos, SAP, soluções de hiperconvergência e até soluções agora de alta tecnologia como Kubernetes. Então, a gente já está preparado para essas tecnologias. Uma outra coisa bem bacana que foi comentado em relação à nuvem, né? Então, você vai ter aqui com esse ambiente uma nuvem privada, mas eu vou comentar mais para frente, onde você pode fazer uma integração e uma conexão com uma nuvem pública, fazendo assim uma nuvem híbrida. Você pode trafegar os workloads dentro dessas nuvens. Aqui é muito próximo da oferta, né, do Edge na Box, né, dessa oferta toda aí do hack, com todas as informações internas. A gente tem aqui o VxWave 2 Nodes, ele pode ser configurado com uma conexão direta ou com a conexão 10 GB, igual a gente já está posicionando nessa oferta, né? Essas máquinas, elas suportam até 2 processadores com 24 cores cada, podem ir até 3 TB de memória, modelos 14G. Agora, nós temos o lançamento da nossa 15ª geração. Essas máquinas suportam até 2 processadores com até 40 cores e até 8 TB de memória, tá? Então, são máquinas que escalam bastante, então a gente consegue colocar vários workloads dentro desses equipamentos de forma virtualizada, tudo baseado, é claro, nas soluções, né, da VMware. Deixa eu ver mais alguma informação. Ele tem uma inteligência em relação à parte de atualização, né? Então, quando você faz atualização, ele atualiza toda a parte de hardware e software, então os drivers, firmware, então ele faz de uma forma conjunta, facilitando esses updates, né? Vou comentar aqui com vocês, existem vários modelos para cada tipo de workload, máquinas que escalam mais memória, mais processadores, máquinas que escalam mais discos, máquinas com suporte a GPUs, como, por exemplo, para aplicações de VDI. Para conexão, a gente tem várias opções também, interfaces GB, interfaces 10 GB, interfaces 25 GB. Então, a gente consegue fazer agregação de portas também, ter bastante velocidade e throughput na comunicação de dados desses appliances. Como eu comentei aqui, a gente tem vários sabores em relação aos modelos, né? E-Series, P-Series, V-Series, tudo de acordo com essa questão de expansão, de processamento de memória, expansão de discos, conectividade, suporte a GPU. Então, para cada tipo de workload, é definido um modelo aqui do nosso appliance. Falando um pouco da questão de escalabilidade, né? A gente pode começar inicialmente ali com 2 nodes, igual eu comentei com vocês. Existe uma arquitetura de cluster e replicação, né? Então, caso uma máquina falhe, ele vai replicar para outra. Além disso, todas essas máquinas, elas já têm redundância por parte de fontes, fãs, né? Parte de discos. Então, uma máquina bem resiliente, mas mesmo assim ele tem uma replicação física da máquina, né? Então, caso queime System Board, por exemplo, todo o workload é migrado de forma automática para essa segunda máquina ou mais máquinas de acordo com o tamanho do ambiente. Então, existe primeiro essa arquitetura de cluster, né? E você tem a opção de fazer esse crescimento scale-in e scale-out. Então, você pode adicionar mais discos, caso permita, né, no chassi, mais discos para ter mais espaço nesse storage definido por software, ou você pode adicionar novas caixas e fazer adição de processamento, memória e espaço para todo o cluster, né?
Então, ele é bem flexível em relação a essa parte de crescimento. Outra coisa bem importante em relação a essa questão de escalabilidade, porque no futuro, caso você venha a ter novas demandas ou migrar para novas caixas, as caixas estão ficando obsoletas, essa troca também ela é feita toda de forma automática, de uma forma muito simples, onde você não precisa ter trabalho igual da forma tradicional, problemas de migração, adicionar novos equipamentos, a parte de atualização e tudo mais. Então, ele é bem simples nesse quesito de crescimento, scale in, scale out, e principalmente nessa questão de migração para novos modelos. E para a parte de software, né? O que a gente tem aqui, que é um dos grandes diferenciais do nosso appliance aqui de hiperconvergência do VxRay. Como todos sabem, a VMware também é líder aí em soluções de virtualização, que faz toda a base aqui da nossa solução de hiperconvergência com vSphere. Então, para a parte de HCI de software, né, a gente tem o vSAN, né, que é o nosso storage definido por software, né? Então, ele faz a replicação dos dados entre todos os discos desse appliance, né? Então, existe toda uma segurança e dos dados divididos em todas as caixas, né? A parte do vCenter, que é a nossa interface de gerenciamento do VMware, né? Então, tudo integrado, você consegue fazer todo o gerenciamento através do próprio vCenter. O Realize é uma ferramenta para gerenciamento, né, de todo o teu ambiente, gerenciamento de virtualização, capacidade, processamento, memória. Então, ele vai fazendo uma análise em tempo real do ambiente. Parte de Tanzu, Kubernetes, né, que é uma nova realidade também aí no mercado. vCloud Foundation, que é essa integração que eu comentei com a nuvem. Então, você pode ter os teus workloads, caso você tenha uma demanda maior do que as suas caixas, você também pode fazer essa migração, utilizar os recursos de uma nuvem pública, por exemplo, para essas demandas. Então, ele também existe uma integração com a nuvem para que você divida e utilize esses recursos da nuvem e transforme numa nuvem híbrida. Diferenciais aí da nossa solução de hiperconvergência, né? O VxRail Manager, então, ele é de uma forma muito simples, de uma única interface, você consegue fazer toda essa parte de gerenciamento, né? Das máquinas virtuais, da parte de armazenamento de dados, então, é muito mais simples para você administrar os ambientes. Você também pode fazer o gerenciamento desse ambiente de cloud de uma maneira unificada, conforme eu já comentei, integrações com outras APIs, com outras aplicações, parte de automação e orquestração e diversos outros conectores. Além, nativamente também, de a gente ter aí a parte de replicação, né, do próprio vSphere e um Recovery Point 5AMs, que é um disaster recovery de forma automática aí para máquinas virtuais. Tudo isso já de forma nativa e já vem junto, contemplando aí as soluções do VxRail. Aqui vou falar um pouco também sobre a parte de software e o mundo ideal aqui quando a gente fala de soluções hiperconvergentes, né? Primeiramente, é a base ali dos nossos equipamentos, do nosso appliance, o VxRail Manager, que então faz toda essa parte de gerenciamento e administração do ambiente de uma forma muito simples. É fácil você fazer o provisionamento de máquinas virtuais. Outra informação e outro feature muito importante é a parte de Lifecycle Management, a parte de gerenciamento, onde você consegue, de uma interface única, fazer atualização e upgrade de todo o teu ambiente, de hardware e software, né? Então, você não precisa ficar vendo matriz de hardware, versão de sistema operacional. Então, de uma forma única, você faz toda essa atualização. A parte de ecossistema de conexão, né? Esse acho que é um grande diferencial, você fazer essa conexão com a nuvem externa, seja ela lá uma nuvem Azure, uma nuvem Amazon, ou até mesmo uma nuvem Oracle. Você faz a conexão e pode fazer o transbordo das suas aplicações on demand para essa nuvem. Um dos grandes diferenciais também é o ponto único de suporte, né? Então, se você tiver uma falha, algum problema em relação ao sistema operacional, ao teu VMware, ao teu vSAN,
você vai ter o suporte da Dell, e caso você tenha um problema de hardware também, o ponto único sempre vai ser o mesmo 0800, que vai facilitar a tua vida, e essa integração facilita bastante na hora que você tem algum problema. Tá? Então, a ideia aqui da solução de hiperconvergência é unificar a parte computacional, de armazenamento de dados, de rede, gerenciamento dessas appliances, conforme a demanda dos clientes e dos usuários. Basicamente, de uma forma bem resumida, é isso. Eu queria deixar meu contato aí para vocês. Qualquer demanda, quiserem entrar em mais detalhes, mais informações, estou disponível aí para trocar ideia com vocês e estou à disposição para perguntas e respostas. O Renato, desculpa, é o Lincoln, eu tô vendo o nome do Renato aqui na minha tela de chat aqui e eu acabei falando o nome dele. Eu tenho uma pergunta assim, né? Dentro do conceito de hiperconvergente, eu vi que você mostrou ali equipamentos de 1U, né? E a gente, quando desenvolveu o Edge na Box, nós pensamos ali em duas unidades ali desse VxRail de 1U, né? Mas me fala um pouquinho para a gente qual que é o tamanho, né? Até onde a gente consegue chegar, né? Dentro de um conceito 100% hiperconvergente. Tá, legal, boa pergunta. Então, a gente consegue iniciar aqui, como eu mencionei, com 2 nodes. Essa máquina aqui é uma máquina de hack de 1U, tá? A gente consegue ir até 64 nodes. E temos nodes também que são de 2 Us, que são nodes onde você tem uma densidade maior de discos, né? Então, depende muito do workload. O cliente aqui ele vai precisar tanto espaço em disco. Aí aqui a gente vai definir qual que é a caixa. Mas basicamente, igual eu comentei, né? A gente tem um grande poder de processamento e de armazenamento mesmo nessas máquinas de 1. Legal. Então você entende também que é possível transformar todo o ambiente, né? Todo aquele ambiente que sai da nuvem pública e vem para a nuvem privada, né? Como multi-cloud, como você já colocou aí para a gente fazer transbordo, você também entende como a gente aqui que é possível, né? Não ter nada mais de hiperconvergente dentro do ambiente de TI, né? Eu esqueço aquele conceito de storage, aquele switch SAN, aquele monte de Sim, tralha que a gente colocava exatamente. no ambiente tradicional, né? Esse é o grande diferencial, né? Você unifica essa estrutura antiga em um único componente, né? Você tem uma estrutura totalmente redundante ali, né? Baseada em software, um software consolidado que é o da VMware, né? E você particiona o teu hardware ali em pequenas partes e faz uma inteligência ali e tem uma arquitetura única de gerenciamento também, que é um grande diferencial, né? Naquelas estruturas antigas, você tem uma console para o storage, outra para o servidor, outra Perfeito. para o sistema operacional, outra para o switch. Quando você tem um problema, você tem que ligar para um, você tem que ligar para outro. Então, esse problema acabou, né? Você tem tudo de uma forma unificada. Legal. Cara, as perguntas eram essas. Eu queria agradecer, né, o seu tempo, a parceria, mais uma vez, aí em nome aqui da General IT, para o Lincoln, para a Eu, eu, Dell. eu ia deixar até um desafio aí para o pessoal que está na call, né? Normalmente, como que a gente faz para definir qual a caixa? A gente tem mais um tempinho, né? Temos mais 7 minutos. Rapidamente aqui, só para o pessoal aqui, para a gente definir qual a caixa que a gente posiciona para vocês, né? A gente tem uma ferramenta também de coleta de informações, ela se chama LiveOps, é uma ferramenta não intrusiva, não agnóstica a hardware, vocês podem rodar no ambiente de vocês, e a partir dessa ferramenta é possível ver um raio-x do ambiente de data center. Quanto que esse ambiente está consumindo de processamento, quanto que esse ambiente está consumindo de memória, throughput de rede, armazenamento de dados. Então, para 100% dos projetos que a gente trabalha aqui, normalmente a gente executa essa ferramenta para ter essa visualização. Então, deixo aqui o convite, caso alguém tenha interesse, contate aí o pessoal da General para que a gente possa fazer esse assessment aí e rodar essa ferramenta com vocês. Você me permite aqui, eu tenho um LiveOps que nós rodamos recentemente,
Eu vou compartilhar ele Eu até aqui. ia mudar, se quiser, eu ia até mostrar um da minha. Deixa eu abrir o meu aqui. Só um momentinho. Então, é uma ferramenta que ela não precisa ser instalada, né? Ela pode ser executada do próprio notebook ou do desktop, e ela coleta os próprios thresholds dos sistemas operacionais. Então, as informações já estão lá, então não tem nenhum tipo de perigo de mexer no ambiente de produção. Ele pode ser rodado em qualquer sistema operacional, seja o Windows, Linux ou até mesmo o VMware, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a tela ou só a apresentação aí? Nós estamos vendo a tela do Reclame Aqui. Esse não. Então, como eu comentei com vocês, a gente pode mandar um convite. Vocês podem executar a ferramenta do notebook, do desktop. E depois de executar a ferramenta, ele dá esse dashboard aqui, você consegue fazer um export. Então, ele mostra aqui pico de CPU, qual que é o total de sockets, quanto que é o total de cores, qual que é a capacidade total de armazenamento, quanto que eu tenho disponível, quanto de IOPS de disco, né, que é a performance aqui que eu tô demandando para a parte de disco, memória, quanto que eu estou usando, qual que é o pico, tenho relação escrita-leitura aqui em relação ao disco, pico de throughput de rede, quais são todos os meus servidores, qual a marca dos servidores, quais servidores que eu tenho físicos e virtuais, parte de performance, eu consigo ver qual é o horário onde eu tenho picos seja de CPU, de memória, de disco, eu consigo ver, por exemplo, de uma forma bem simples, que horas que eu executo o backup, por exemplo. Então, aqui eu tenho diversas informações e vocês conseguem ter uma visão muito mais detalhada do ambiente de data center de vocês. Basicamente é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Pessoal, mais uma vez aí eu queria agradecer a todos aqui, os participantes, queria agradecer de novo aí o Lincoln, a Adel, né, o Guilherme, que está agradecendo aqui a gente da Ingram Micro, que é um grande parceiro nosso aqui também, que apoia a gente bastante, né, nas soluções para os nossos clientes. E queria deixar o nosso time aqui à disposição, tá? Para sanar qualquer dúvida. Se vocês quiserem bater um papo específico para cada cenário de vocês, né? A gente sabe que cada cliente é um cliente, cada cenário é um cenário, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês em todo o nosso portfólio. Eu vou escrever aqui no chat como vocês conseguem nos achar, tá? No contato@generalit contato@generalit.com.br, tá? Chegando esse e-mail, nosso time vai disparar para os gerentes de conta de cada uma das empresas de vocês e vai colocar os especialistas para dentro de um bate-papo, tá? E também
o 31095321, tá? Que é o nosso PABX aqui também. Nós estamos com o time ali de Inside Sales esperando para atender vocês. E mais uma vez, obrigado. E mês que vem vocês vão receber outros convites para a gente levar mais tecnologia para cada uma desses temas que a gente vem apresentando aqui. Até logo a todos e mais uma vez, Valeu, pessoal. muito obrigado. Obrigado. Bom dia, Bom almoço obrigado. para vocês Valeu. aí. Tchau, tchau.